Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Virgem. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudar este canal a crescer. E toda e qualquer interação da vossa parte, através de um emoji, de um comentário, a vocês não custa nada e a mim faz muito jeito. Eu agradeço. É uma forma tranquila, serena e justa de fazermos aqui uma troca. Isto é uma energia de troca. Eu estou aqui a disponibilizar o meu tempo para colocar um conteúdo gratuito e vocês mimam-me com corações, com lua, com sol, com trevos. Aquilo que vos apetecer será sempre bem-vindo. Agradeço os comentários e a forma respeitosa como todos vocês se dirigem a mim. Eu fico muito grata. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Com o tarô astrológico vamos tirar uma cartinha para direcionar a vossa leitura. Um as de água, um de água. Começos, inícios, com tranquilidade, com serenidade, com amor, com amizade. Uma magnífica oferta da espiritualidade para direcionar a vossa leitura. Também é a minha leitura porque eu tenho ascendente em Virgem. Estamos a ser fortemente impactados por este eclipse lunar. Portanto, é bom que estejamos mesmo a vibrar neste de água, serenidade, tranquilidade, com vontade de mudar a nossa vida e de olhar para as nossas experiências, para os nossos processos e para as nossas relações de uma outra forma, onde de facto a fluidez, a flexibilidade, os sentimentos e o amor possam prosperar e crescer. Vamos então com o Rider-Waite, uma carta muito bonita. Com o tarô Rider-Waite, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos lá então. O sol. Que maravilha! Num dia de eclipse, o sol aqui a iluminar a vossa vida, o julgamento. Um cavaleiro de paus. E a roda da fortuna. Vamos ver, a roda da fortuna está no bloqueio. Vamos ver a leitura, como é que ela se resolve, qual é a resolução desta leitura. É um as de espadas. No final do deck, um 3 de espadas, a dizer que é tempo de arrancar estas espadas do coração, curar as feridas, seguir em frente, porque esta é uma energia de grande sofrimento e de grande dor e que o tempo cura e pede mais ainda, preserve tempo para fazer essa cura, para olhar para dentro de si com consciência, mas com consciência expandida, com verdade, porque quando nós somos verdadeiros em relação àquilo que sentimos e queremos, normalmente tudo corre bem. Então o sol aqui a trazer uma consciência. O sol rege Leão. É a força, é a luz. O sol deixa tudo a claro, traz a tal consciência expandida de que eu falei.
Se tu andaste aí a viver numa nebulosa, este sol agora mostra-te a verdade. E mostra-te uma verdade que tu vais ter que encarar, que ver, que olhar, para que se possa fazer justiça com este As de Espadas. O As de Espadas é uma oferta do universo para um início mais justo. Olha, diz o universo, eu estou a dar-te a oportunidade de tu olhares para o teu processo e fazer justiça e seguires em frente com a consciência de que estás a ser justo com todos os outros no teu processo e na tua vida. É uma leitura fantástica, porque no passado, na casa do passado ainda presente para alguns, nós temos o julgamento. O julgamento a dizer que enterra aquilo que tens que enterrar. Deixa lá aqui na tumba tudo aquilo que não interessa, os ódios, as vinganças, as tristezas, as mágoas. Ouve o trompete deste anjo. O julgamento é o julgamento. É um recebimento por merecimento. Não te revoltes contra aquilo que está a acontecer na tua vida. Foi de certeza alguma coisa que tu semeaste. Então, tem consciência disso. Enterra aquilo que não interessa. Muda a tua forma de estar. Muda o teu julgamento das coisas. O julgamento é o julgamento que pode ser de mim para ti, de ti para mim, mas também é o julgamento divino. É o julgamento que se faz lá em cima. Àquele que tudo vê. E então, o que é que diz este julgamento? Olha, não te esqueças de olhar para a tua vida, para a tua experiência e perceber que estás a um passo, a um degrau de chegar ao Arcano 21 Mundo, de encerrar um capítulo da tua vida. Mas esse capítulo só é enterrado se tu conseguires também enterrar aquilo que não interessa. As mágoas, as tristezas, as injustiças, as traições, as calúnias. E ouvires o trompete deste anjo. Ou seja, a tua consciência expandida daquilo que tens que corrigir. Temos aqui o sol. A dizer que tudo aquilo que tu eventualmente idealizaste, sonhaste, colocaste em ação e no terreno, era muito diferente daquilo que é a realidade que tu hoje consegues ver. Hoje estás esclarecido, estás esclarecida em relação a esse processo, em relação a essa história, em que eventualmente lá atrás fizeste um mau julgamento. Olhaste para esse processo, para essa situação, para essa experiência e percebeste, é por aqui. Sem entenderes que era exatamente pelo lado oposto. Portanto, foi aqui um julgamento errado. E como então não foste capaz de fazer um julgamento certo dessa situação, dessa experiência, dessa relação, o julgamento divino diz-te o seguinte: olha, ressuscita para uma nova vida. E ressuscitar para uma nova vida é mesmo ressuscitar de verdade para uma nova vida. Quem gosta de tarô, quem segue tarólogos, e cada um tem a sua forma de ler e a sua forma de se expressar, o seu entendimento, a sua intuição. E o meu tarô não é um tarô de adivinhação, daquele que diz que o seu marido anda com a outra e vai ganhar no Euromilhões e fizeram-lhe um bruxedo. Não é nada disso. O meu tarô, as minhas leituras têm como finalidade refletir sobre aquilo que está a acontecer, e eu falo daquilo que é a mensagem das cartas que caem aqui na mesa. E nós temos o julgamento na casa do passado, ainda presente para alguns, quer dizer que algumas das pessoas do signo de Virgem, que tenham ascendente em Virgem, ou que tenham Lua em Virgem, ou Vênus em Virgem, podem estar aqui ainda a braços com esta situação de que o Divino diz que tu tens que encerrar isto. Estás a um degrau
de encerrar esta jornada com o arcano maior de número 21, o mundo. Esta é a carta número 20. A seguir vem o número 21, o encerramento de um ciclo para chegar a uma nova vivência, a uma nova experiência, com mais aprendizado, uma nova jornada feita de uma forma diferente daquela que foi encerrada nesse mesmo arcano. Então, para que isso aconteça, tu tens que ressuscitar para uma nova vida. É a renovação. Tens que te renovar. E como é que tu te podes renovar? À luz deste sol central. À luz desta carta maravilhosa que diz: olha para dentro do teu coração e da tua alma e percebe que tu lá atrás viste tudo ao contrário. Mas agora estás a ver tudo. Estás a ver com clareza. Tens uma entidade mais expandida, tens uma consciência mais clara daquilo que foi o processo, do que foi a vivência, do que foi a experiência da tua vida. E depois temos no futuro um cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus, energia de leão, sagitário e Áries, ou carneiro, que é o elemento fogo, que expressa a vontade, a ação, a energia, o desejo, a motivação, o impulso, até aqui um espírito de competitividade, de competição, mas este cavaleiro às vezes irrita-se, tem pressa, quer que as coisas aconteçam ontem ou para ontem, e não é assim que as coisas acontecem. As coisas têm um processo, têm um tempo, têm uma sequência que tem que ser respeitada. Reparem o que é que vocês têm no bloqueio. A roda da fortuna. O julgamento no passado a dizer que vocês fizeram um julgamento errado acerca de uma situação qualquer e que, portanto, agora estão a ser julgados pelo divino. Mas neste momento vocês conseguem olhar para esse processo e perceber que tudo aquilo que vocês não perceberam agora está percebido, está claro, está explícito, e vocês têm pressa de resolver esta questão. Têm até alguma ansiedade e algum nervosismo que vos pode trazer algum temperamento um bocadinho mais agressivo, que é típico deste elemento fogo, que não está para perder tempo, quer que as coisas aconteçam, mas vão ter que ter muita paciência, porque a viragem, o virar da roda, está no bloqueio. Precisa de trabalhar este arcano número 20, o julgamento, para chegar ao final da jornada, que é o arcano 22, 21, o mundo, e depois precisa de trabalhar aqui esta roda da fortuna. A roda da fortuna é a roda de Sansara, é a roda do destino, é aquela que, segundo um princípio trimegista, nos diz que tudo é o que está acima como aquilo que está abaixo. Quer dizer que tu hoje estás aqui na mão de cima, estás empoderado, às vezes não empoderado no melhor sentido, pode ter a ver aqui até alguma arrogância, mas a roda gira. E normalmente a cada seténio, a cada entre 7 e 9 anos, ela muda, e aqueles que estão em cima normalmente vêm para baixo e aqueles que estão em baixo normalmente vêm para cima. Isso é o que acontece, é a roda das encarnações, é a roda que te diz que tens que ter muito cuidado quando estás numa posição de poder, porque eventualmente a roda gira e depois tu ficas numa situação de fragilidade. De qualquer forma, esta mudança que está aqui para acontecer para o signo de Virgem, ou para quem tem Lua, Vênus em Virgem, Ascendente em Virgem, está para acontecer, mas não vai acontecer com a rapidez que este Cavaleiro de Ouros quer. Este Cavaleiro de Ouros Cavaleiro de Paus, desculpa. Cavaleiro de Paus é um guerreiro, ele sabe o que quer e o que ele quer é chegar à posição do Rei de Paus. Ele tem a ação, ele quer concretizar e é uma energia de fogo. O fogo é uma energia rápida e todos neste momento aqui em Portugal têm essa consciência muito mais clara, se não for por mais nada pela lembrança que têm da forma como o fogo se propagou no nosso país, como ele percorreu quase o país inteiro num espaço de tempo
tão curto e tão pequeno. Portanto, esta energia de fogo tem que ser controlada. Vocês têm que gerir esta impaciência em relação a algum processo, a alguma situação, a alguma relação que estejam aí a viver, porque a roda da fortuna aponta, anuncia, fala de uma viragem, mas ela está na casa do bloqueio. Ou seja, para que tu possas acessar a essa mudança na tua vida, tu vais ter que ter calma e tranquilidade. Vais ter que ressuscitar dos mortos. O que é que quer dizer este ressuscitar nos mortos de que a Jacinta fala tanto? Vais ter que te renovar. Cada um aí dentro de si, da sua alma, sabe o que é que tem que renovar. Como é que tem que se comportar de uma forma diferente em relação àquilo que foi um processo, uma experiência, uma relação que viu de uma forma e que agora percebeu que viu completamente da forma errada. E agora sim, está a ver com a consciência deste sol, com a clareza que este sol traz a todas as situações e a todas as vivências, porque ele é o contrário da lua, que hoje até temos um eclipse da lua no signo de Virgem, curiosamente. Portanto, ao contrário da lua, que só deixa ver os contornos, que só deixa ver parcialmente, que não deixa ver tudo com nitidez, com clareza, que nos leva para um processo de ilusão, de mentalidade descontrolada. Este sol é precisamente o contrário, traz a consciência do eu expandido, ou seja, a pessoa hoje olha ao espelho e, se for franca e honesta, consegue perceber o que é que fez aqui, que foi um julgamento errado e que agora vai ter que enterrar tudo isto, todo este passado, toda esta mágoa, todas estas calúnias, estas injustiças, estas tristezas, para poder expandir e olhar para a sua vida de uma forma absolutamente clara. O resultado da leitura é este, é um As de Espadas. Sim, tu vais ter aqui uma oferta da espiritualidade, o divino que te entrega esta espada para que tu continues a tua luta, para que tu inicies uma nova jornada com esta possibilidade de lutar, mas não te esqueças, é preciso lutar de forma justa. O As de Ar fala que é preciso agir com justiça, com verdade, comunicar as coisas de uma forma verdadeira e clara. Este As de Espadas diz que tu consegues vencer uma nova jornada, mas vais ter que mudar o paradigma, vais ter que olhar para este processo de uma forma completamente diferente. Esta roda da fortuna, de facto, aqui está no bloqueio. Eu vou tirar uma carta com o baralho de Lenormand da Santa Sara Kali para ver o que é que faz com que esta mudança, que já devia estar a acontecer no signo de Virgem para os virginianos, ainda esteja aqui no bloqueio. O que é que impede esta mudança rápida, que normalmente é com a roda da fortuna na vossa vida? Está aqui no bloqueio, a dizer que este processo não está ainda no ponto certo para que se dê esta viragem que a roda da fortuna tanto promete. Vamos lá então, é uma janela de oportunidades. Esta roda da fortuna é uma das cartas sobre as quais ninguém pode exercer o livre-arbítrio. É uma condição que é nossa, que nos é dada pela espiritualidade, é um desafio que nos pode colocar nesse processo para até manifestar algum propósito. Ou seja, esta roda da fortuna não te deixa escolha, ela vai ter que existir na tua vida. É uma viragem, quer dizer que pode ser se sair de uma situação de humilhação para o sol, para a luz, mas também pode ser que seja sair desse sol, desse poder, desse ego para a sombra. É a roda de Sansara, é aquela carta que diz que a vida gira, a roda gira, e tu vais ter que ir nesse movimento, e conforme tu te movimentares, assim vais viver. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço, ou com alegria, ou com sucesso, ou com tristeza, ou com reveses. É isso, mais nada. A vida é isso. Eu costumo dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tu tens que forçosamente receber aquilo que
plantas. A montanha. E no final do deck, a estrela, a dizer que é preciso passar aqui por um processo de cura. A montanha fala-nos de alguém que está exatamente a fazer isso, a subir uma montanha, aqui a olhar para este processo e a perceber que ainda tem um processo pela frente, que pode demorar muito tempo, mas aqui a falar de situações que são de obstáculo, que são de desafios, que é preciso ter firmeza para os resolver. Aqui a falar de problemas judiciais, a carta do baralho de Norma, a montanha, fala-nos de problemas judiciais e que é preciso equilíbrio e cautelas e tranquilidade e paciência. É exatamente isto que este processo nos diz. Portanto, não estás ainda no cimo da montanha, mas isso não quer dizer que tu não chegues lá. Vamos então, até porque no final do deck temos a estrela a dizer que nós precisamos de fazer uma cura, precisamos de facto de apaziguar a nossa experiência, a nossa vida, de forma a que esta roda da fortuna se possa movimentar com a rapidez que normalmente ela traz, mas que neste momento está aqui no bloqueio e a dizer sim, há mudanças na tua vida, são grandes, são auspiciosas, mas ainda tens que expandir e crescer espiritualmente, no sentido de conseguires enterrar completamente isto que nada interessa e renovar a tua alma e o teu coração, para depois viveres com justiça e verdade uma nova jornada. Este As de Espadas às vezes também nos fala de criatividade, de novos processos, novos sonhos, e é sempre bom que nós possamos exercitar o nosso mental e entender que temos ainda muito para criar, para aprender, para estudar e para crescer. Vamos lá então com o oráculo dos unicórnios, uma cartinha para encerrar a vossa leitura. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos lá ver o que é que o oráculo dos unicórnios nos diz. Imaginação. Até parece que estamos a falar do signo de Peixes, mas não, estamos a falar para o signo de Virgem. Imaginação. Imagine uma nova realidade. Dê-se permissão para sonhar. Acredite em possibilidades ilimitadas. As pessoas de signo Virgem, ou com ascendente em Virgem, são pessoas analíticas, racionais, até com alguma pureza, alguma inocência. Facilmente às vezes são manipulados porque eles analisam tudo, veem tudo, são metódicos, são cuidadosos, e tudo isto está muito presente nos virginianos. Eles são de olhar bem para as coisas, de analisar, mas normalmente quando confiam muito noutras pessoas, colocam aquilo que é a sua capacidade de análise, a sua capacidade de visão das coisas em causa. E isso acontece. Portanto, podemos ter aqui virginianos que precisam de sair desse modo de analisar tudo, de ver tudo, e imaginar, sonhar, acreditar, porque eles são tão trabalhadores, tão analíticos, tão críticos, que às vezes esquecem de viver de uma forma mais leve e sem tanta coisa em cima dos seus ombros, que normalmente são sempre ombros subcarregados por parasitas e por pessoas
que às vezes não deixam esses virginianos e essas virginianas respirar, nem fisicamente nem mentalmente. Portanto, cada um aí tem que ver o que é que o subcarrega, o que é que o limita, o que é que o impede de ter uma imaginação que lhes permita sonhar. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Virgem.